Bem, pessoal, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de imunização, né? Sobre as formas como o nosso corpo pode ficar protegido, como é que o nosso sistema imune pode ser ativado para proteger o nosso corpo dos micro-organismos invasores, né? Então, como nós já vimos anteriormente, né, o nosso sistema imune ele é composto por células e por componentes proteicos que estão livres no sangue, né? Então, a gente tem diversos tipos celulares com funções diferentes, onde nós temos os linfócitos T como célula principal, né, reguladora, é a célula a qual é apresentado os antígenos, que são identificados como estranhos no nosso corpo, e são esses linfócitos T também que vão indicar que tipo celular, né, vão estimular um tipo celular específico para combater o micro-organismo invasor, ou atuar no processo de remodelação celular, ou atuar na destruição de células tumorais. Então, a gente tem os linfócitos B, que são as células produtoras de anticorpos, os linfócitos T, que tem ação reguladora e citotóxica também, levando à destruição específica de células que estão infectadas ou células tumorais. Temos os macrófagos, que são as principais células apresentadoras de antígenos do nosso corpo, então participam de forma extremamente importante da resposta imune inata, a resposta que é a nossa primeira linha de defesa, a resposta rápida, relativamente inespecífica, né? Até que o nosso sistema imune seja apresentado ao invasor e consiga desencadear uma resposta extremamente específica e mais efetiva. Essa resposta imune inata tem um papel importante de participação dos macrófagos, né? Temos ainda os neutrófilos, que são células também fagocíticas, células que fazem fagocitose e que atuam de forma importante nos processos infecciosos bacterianos. Os eosinófilos, que participam da resposta contra invasores parasitas, né? E que também têm uma participação muito importante nas reações de hipersensibilidade, nas alergias, nas reações contra em contato com substâncias que ativam nosso sistema imune, ativam os processos de hipersensibilidade, né, os processos alérgicos, como também os basófilos atuam nessa situação. E além dessas células, a gente tem componentes proteicos, né, principalmente, que são os anticorpos produzidos pelas células B, que são moléculas extremamente específicas. Cada anticorpo reconhece pequenas partes dos micro-organismos invasores, são os antígenos, e a presença dos anticorpos ela é muito importante, uma vez que ela vai sinalizar células infectadas, ela vai inativar micro-organismos que estão no plasma, como por exemplo vírus, bactérias, vão sinalizar esses invasores para que as células do sistema imune elas possam destruir e eliminar essa ameaça. E também temos o sistema complemento, que também tem uma função muito importante de sinalização, de chamamento das células para o local da infecção, né? Como nós já vimos. E aí a gente tem, como a gente já iniciou, a imunidade inata, que é uma imunidade de resposta rápida, né? Então, logo que o invasor é reconhecido, a imunidade inata já está atuando e vai fazer um processo de identificação inicial do invasor, processamento e apresentação para os linfócitos T, desencadear a resposta imune adaptativa, onde tem a participação da ativação de células que atuam especificamente contra determinado tipo de micro-organismo, como já vimos. Dependendo do tipo de micro-organismo, a gente vai ter uma célula específica atuando e também vai estimular os linfócitos B na produção de anticorpos específicos contra aquele agente invasor. Então, na imunização passiva, a gente tem um efeito imediato da proteção de anticorpos. Uma vez que na imunização passiva, a gente tem a transferência de anticorpos pré-formados, que foram formados em ativação do sistema imune de outros animais, né? Então, como imunoglobulinas humanas, anticorpos monoclonais, são
anticorpos que têm uma importância muito grande, né, para a defesa do nosso organismo, tá? E esses anticorpos eles vão trazer uma proteção imediata contra a ação ou de micro-organismos ou de toxinas também. As principais fontes da imunização passiva são soro de animais imunizados, né, utilizados em situações de emergência, como por exemplo, antissoros contra a picada de cobras, escorpiões, né? Então a gente tem anticorpos que vão neutralizar as toxinas presentes nesses venenos. Esses anticorpos eles são produzidos em animais de grande porte, normalmente. Então, o veneno de cobra, de jararaca, de escorpião, ele é inoculado, por exemplo, em animais de grande porte, como por exemplo cavalo. Então, o sistema imune do cavalo ele vai reconhecer essas toxinas, vai produzir anticorpos contra essas toxinas e depois de um tempo o sangue do cavalo vai ser coletado, o plasma vai ser filtrado e esses anticorpos serão recuperados, né? Então vale a pena informar que a quantidade de veneno inoculado no cavalo ela não traz prejuízo, né, para o animal. Ele consegue resistir muito bem e aí a gente tem a produção desses antissoros, né? Também tem a participação, né, extremamente importante, a transferência, na verdade, extremamente importante de anticorpos da mãe para os recém-nascidos através do leite materno, né? Então, no leite materno existe uma grande quantidade de IgA, né, que é o anticorpo presente nas secreções, que transfere uma imunidade inicial para os recém-nascidos, uma proteção inicial para os recém-nascidos. Então, a gente tem de forma importante essa transferência de imunidade, né, de forma passiva da mãe para o recém-nascido, né? Então, em todas essas situações, a gente não tem uma ativação do sistema imune, né, nem do recém-nascido, né? Ele está recebendo anticorpos já produzidos pela mãe. E no caso do uso dos antissoros também, o sistema imune dele não está sendo ativado, porque o anticorpo já está sendo introduzido, produzido, né? Mas que tem uma importância muito grande, né? Então, o soro antitetânico que neutraliza a toxina do tétano, né? Controlando os sintomas da infecção pelo Clostridium tetani. Outra imunoglobulina muito importante é a imunoglobulina antirrábica, né? Em caso de pacientes que foram expostos ao vírus da raiva, que é um vírus extremamente agressivo, que tem um tropismo, ele tem uma preferência pelo sistema nervoso e, na maioria dos casos, leva o paciente a óbito quando o tempo de identificação do vírus e o uso do soro antirrábico ele não é dentro do tempo adequado, né? Existe também um tratamento que é um tratamento com anticorpos contra o vírus sincicial respiratório, que é conhecido como palivizumab, é um medicamento, né, que é utilizado contra o vírus respiratório, sincicial respiratório, que é um vírus que atinge principalmente crianças abaixo de 2 anos e que nessa faixa etária tem uma taxa de letalidade alta, né? Mas ele não é produzido, é uma das evoluções da biotecnologia. É um anticorpo que é produzido não utilizando animais de grande porte, mas sim utilizando a produção de anticorpo monoclonal em cultivo celular. Então, ele é um anticorpo que é produzido em laboratório, totalmente em laboratório, a partir de estudos de bioinformática e transferência de genes para bactérias que vão produzir esse anticorpo dentro de uma plaquinha de Petri, né? Dentro de um cultivo celular. Então, a imunização passiva ela é de extrema importância, porque ela já vai trazer uma imunidade imediata para o paciente, mas a gente vai ver que tem uma característica dela que é
tem uma proteção que não é tão duradoura, porque ela não levou à ativação do sistema imune do paciente. Né? Então, depois que ela atua, aquela proteção ela vai desaparecendo. Então, tem, digamos assim, essa desvantagem. Já na imunização ativa, a gente tem um processo de produção de imunidade. E essa defesa que é produzida é uma defesa duradoura. Né? Então, na imunização ativa, o sistema imune do paciente vai ser exposto ao antígeno, né? Seja um antígeno viral, bacteriano, a toxina bacteriana, e aí o organismo vai fazer todo aquele processo que a gente já viu nas aulas anteriores, né? De identificação do micro-organismo invasor pelas células do sistema da resposta imune inata, né? Pelas células apresentadoras de antígeno, que são fagócitos, que vão fagocitar os micro-organismos invasores, vão levar o processamento deles e vão pegar esses antígenos e apresentar via as moléculas de MHC do tipo 1 e do tipo 2. Né? Isso vai levar a uma ativação do sistema imune, então essas células apresentadoras vão levar esses antígenos para o linfócito CD4, que vão reconhecer os antígenos e vai levar à produção de citocinas, que vão estimular determinados tipos celulares, e um dos principais tipos são os linfócitos B, e esses linfócitos B vão produzir anticorpos que vão atuar juntamente com outras células na defesa do organismo. Tá? Então, essas células B que vão produzir anticorpos também vão se diferenciar em células B de memória. Então, todo esse processo complexo que a gente já havia estudando desde o início da disciplina vai levar à produção de anticorpos em grande quantidade, que vão atuar levando a sinalização de células infectadas, se ligando aos patógenos e sinalizando para as células a sua destruição. E também vai haver a produção de células que vão ficar com a memória daquele micro-organismo. E aí, em um contato posterior com aquele micro-organismo, esses linfócitos B de memória eles vão conseguir agir de uma forma muito rápida, aumentando a produção de anticorpos e ativando a resposta imune específica para a eliminação daquele micro-organismo. E quem é o grande representante da imunização ativa? São as vacinas. Né? Então, é importante falar que o nosso país é um dos países que tem o programa de imunização mais completo do mundo, né? Que é referência para diversos países. Né? Um dos programas de imunização ativa mais amplos e mais completos que a gente tem no mundo. Né? E aí, quando a gente fala de vacina, a gente tem diversos tipos de vacinas. Né? A gente tem vacinas que são vacinas atenuadas. O que é que são vacinas atenuadas? São vacinas que possuem vírus ou bactérias que estão vivos, né? Mas que passaram por um processo de químico que enfraquece esses vírus, tá? Mas evitando com que eles causem a doença que normalmente está associada a eles. Né? Mas essas vacinas são importantes porque o vírus vivo ou a bactéria viva se replicando ou se multiplicando em algum quantitativo, ela faz com que o processo de imunização ele seja mais eficaz. Né? Então, existem micro-organismos que o desenvolvimento de vacinas com antígenos proteicos não desenvolviam, não desencadeavam respostas tão potentes para proteger o indivíduo. Então, como a gente já viu em aulas passadas, os antígenos eles têm um potencial de imunogenicidade que varia. Então, tem antígenos que eles conseguem ativar muito o sistema imune e tem outros que não. Então, algumas vacinas elas tiveram que ser mantidas com o micro-organismo vivo para poder ter uma ativação suficiente para que a proteção fosse adequada. Por isso que a gente tem essas vacinas atenuadas. Né? Então, a gente tem como exemplo as vacinas de sarampo, cachumba e rubéola, a vacina da febre amarela e a vacina da varicela. Elas são vacinas que são vacinas atenuadas. Né?
E a gente também tem as vacinas inativadas, né? Onde a gente tem vírus ou bactérias mortos totalmente inteiros, né? Mas que esses micro-organismos eles não se replicam, mas eles estão inteiramente, então, tem o seu conteúdo inteiro presente na vacina, como a vacina da poliomielite, a vacina da influenza, a vacina da hepatite A e a vacina da raiva. Tá? Então a gente já tem micro-organismos que não precisam estar replicando para ativar tanto o sistema imune. Né? E nesse tipo de vacina, a gente tem uma produção de anticorpos policlonal. Por quê? Porque os micro-organismos eles têm antígenos diferentes e para cada antígeno vai ser produzido um anticorpo diferente. Tá? Isso traz uma proteção que é aumentada. Tá? Então, até algumas variações daquele micro-organismo que possam vir ao futuro, o sistema imune já vai conseguir desencadear uma resposta adequada. Tá? A gente tem também vacinas que são chamadas vacinas subunitárias. Então, elas utilizam fragmentos específicos de algum dos micro-organismos, né? Com proteínas específicas que são mais imunogênicas, que ativam mais o sistema imune para poder ativar a produção dos anticorpos. Existem vacinas a partir de toxoides, ou seja, são vacinas que não utilizam micro-organismos nem antígenos de superfície, utilizam-se toxinas que são produzidas por esses micro-organismos. Um exemplo delas é a vacina antitetânica, né? Que ela é produzida contra o toxoide tetânico, que é a toxina produzida pelo Clostridium tetani. Né? E aí, dessa forma, esses anticorpos neutralizantes vão evitar o desenvolvimento da doença, que é uma consequência da ação da toxina. Né? E as vacinas mais modernas, que são as vacinas de RNA mensageiro. Né? São as vacinas de ácidos nucleicos. Tem de RNA mensageiro, também existem vacinas de DNA, que são as vacinas que estão aparecendo agora, que são associadas, que são vacinas para tratamento de câncer. Né? Então, as vacinas que vêm aí para atuar contra o desenvolvimento de câncer, elas são normalmente vacinas de DNA. E as vacinas de RNA mensageiro são as que a gente viu durante a Covid, né? Que já tinham anos de estudo e desenvolvimento, mas nunca tinham sido utilizadas na prática. Né? Então, são vacinas que introduzem o RNA mensageiro de um gene específico daquele micro-organismo. Aquele RNA mensageiro ele vai ser traduzido para a proteína do vírus ou da bactéria, e aquela proteína específica vai ser alvo do sistema imune para a produção de anticorpos. Tá? Então, ela consegue ser extremamente específica, ela normalmente ativa muito o sistema imune, né? E aí a gente tem uma resposta efetiva contra uma proteína específica. Então, as vacinas, elas são a melhor forma de imunização ativa que existe. Né? E aqui a gente traz alguns exemplos de sucesso da utilização das vacinas, como a erradicação da varíola, né? Que foi certificada pela Organização Mundial de Saúde em 1980, após uma campanha intensiva de vacinação com a vacina de Jenner, marcando a primeira doença humana erradicada, né, do mundo pelo uso de uma vacina. Né? Então foi uma das primeiras vacinas desenvolvidas, né, de uma doença que era bastante grave, com uma transmissibilidade muito alta. A eliminação da poliomielite nas Américas, que foi decretada em 1994, através do uso das vacinas Sabin e da Salk. A Sabin é aquela vacina da gotinha, né, do Zé Gotinha, né, e a inativada é uma injetável, que hoje continua sendo utilizada, né, mas que infelizmente a gente não tem mais essa erradicação da poliomielite nas Américas. A gente tem diversos casos de pólio ao redor do nosso país, né? Venezuela, alguns países da América Central, e a gente tinha, antes da pandemia e durante isso piorou, uma taxa de cobertura vacinal contra poliomielite muito baixa, né? Estava abaixo de 50%, 40 e poucos por cento.
e que após a pandemia a gente teve e a modificação até do Ministério, né, a mudança de governo. A gente teve uma retomada, né, dos processos de imunização e hoje a gente tem uma cobertura acima de 80% para polio e outras coberturas para outras doenças também aumentaram bastante, né? Vale a pena falar que existe um movimento anti-vacina que é mundial e que aumentou muito durante a pandemia, mas que são movimentos totalmente sem base científica, com critérios não científicos e que atrapalham muito todo o esforço e o investimento que é feito nos programas de imunização pelo mundo afora. Então, e também a vacina da sarampo, caixão e rubéola, né, que tem altas taxas de cobertura vacinal e que dificilmente a gente tem essas doenças afetando as pessoas e levando a óbito, né? Durante um pouco depois da pandemia, a gente teve, infelizmente, a quebra da erradicação do sarampo no Brasil. Então, a gente teve registro de pessoas com sarampo, inclusive teve registro de óbitos, né? Mas no ano passado, a gente teve a volta do certificado de doença erradicada, sarampo erradicado no Brasil. Mas parece que esse ano, se não me engano, tivemos... Não, no Brasil ficou erradicado, mas a gente está tendo uma atenção redobrada, porque nos Estados Unidos está com a epidemia de sarampo, e a epidemia não por causa do quantitativo muito grande de pessoas, mas estão tendo muitos casos de sarampo nos Estados Unidos, inclusive tem 2 óbitos causados por sarampo, que é algo inacreditável, né? Então, os países da América eles estão muito atentos a isso, porque nós somos países com grande comunicação, então o trânsito de americanos para o Brasil, de brasileiros para os Estados Unidos é muito grande, e hoje essa transmissão é totalmente globalizada, né? Então o sistema do Ministério da Saúde de vigilância dos estados está extremamente ativo, né, e atento para possíveis casos, para que, caso sejam identificados, eles sejam barrados rapidamente, para evitar a transmissão em maior quantidade, né? Mas a gente tem realmente, depois da pandemia, um aumento das coberturas vacinais contra todas as doenças, graças a Deus. E aí, o que é que a gente consegue observar quando a gente compara a imunização ativa da imunização passiva, né? Como eu falei para vocês, a imunização passiva ela traz uma proteção que é imediata, porque ele já está colocando dentro do corpo os anticorpos pré-produzidos, né? Sejam em animais, sejam em cultivo celular ou sejam pela mãe através do leite materno, né? Enquanto que a imunização ativa ela tem uma proteção que demora algum tempo para aparecer, né? Por quê? Porque o sistema imune ele vai levar um tempo para identificar um antígeno, apresentar esse antígeno para o sistema imune específico, os linfócitos vão liberar citocinas, estimular as células B, estimular as células citotóxicas. Então, tudo isso leva um tempo aí, de no mínimo 15 dias, 30, 60 dias, para trazer uma proteção mais efetiva, né? A duração da proteção da imunização passiva, como a gente já falou, ela é mais temporária, porque os anticorpos eles têm um clearance, então eles vão diminuindo a sua carga e depois de um tempo eles desaparecem. E aí a gente também não tem célula de memória, né, nesse indivíduo, porque os anticorpos não foram produzidos pelo seu sistema imune, foram produzidos fora. Já na imunização ativa, a gente tem uma proteção que é duradoura, né? Eu tenho um quantitativo de anticorpos muito grande e eu tenho células de memória. À medida que o tempo passa, depois de uns 10 anos, a quantidade de anticorpo diminui. Mas um reestímulo das células de memória produz uma quantidade absurda de anticorpo e a proteção é muito rápida, volta rapidamente, tá? Por isso que a gente tem os calendários de vacinação infantil, adolescente e adulto. Porque o calendário do adolescente e do adulto serve para reestimular os linfócitos B de memória e a gente manter a proteção contra as doenças que a gente adquiriu durante a infância, tá? Como a gente já falou, o mecanismo de ação da imunização passiva é através da transferência de anticorpos, seja nos antissoros, antiofídico, antiveneno de cobra, antiescorpião, seja através do leite materno, onde a mãe transfere IgA
produzida pelo seu próprio sistema imune, por recém-nascido, enquanto que na imunização ativa a gente tem a exposição do indivíduo aos antígenos para que o seu próprio sistema imune produza os anticorpos e as células de memória, promovendo a proteção contra aquele micro-organismo. Quais são os principais desafios e as perspectivas futuras quando a gente fala de imunização, né? Então, as perspectivas futuras são o desenvolvimento de novas vacinas, né, que também faz parte de um desafio. Por exemplo, a vacina da dengue que a gente tem atualmente, aí ela é uma vacina que vem há anos sendo desenvolvida. A primeira delas, como eu já falei no ano anterior, ela teve resultados contraditórios, né? Algumas reações adversas graves relacionadas à reação cruzada, porque a gente tem 4 sorotipos de dengue, né? E aí os indivíduos que já tinham tido dengue estavam tendo reações anômalas, né? Mas a gente tem uma vacina atualmente para a dengue, contra o vírus da dengue, contra os 4 sorotipos da dengue, que está trazendo resultados ótimos, né? A dengue é uma doença, as arboviroses, né? Como dengue, zika, chikungunya, o uropost, que é o mais novo, são arboviroses que de difícil controle, porque dependem muito da educação, das condições de saneamento básico da população, para evitar a proliferação dos mosquitos, né? E aí a utilização de uma vacina é uma estratégia muito importante, porque é uma doença grave, que causa muitos óbitos anualmente, né? Então, só nesse ano de 2025, a gente está terminando março agora, a gente já tem mais de 100 óbitos causados pelo vírus da dengue. E a doença da febre da chikungunya também é uma doença muito impactante, porque afeta muito as pessoas de forma crônica, né? Atrapalhando, trazendo dificuldades de locomoção. E o vírus da zika, que está associado aos casos de microcefalia, também são vírus que estão em foco, né? A gente tem o vírus essencial respiratório, que eu falei para vocês que existe um anticorpo pré-formado, que é o palivizumab, mas que teve uma vacina recentemente aprovada, incorporada ao PNI, que é o Programa Nacional de Imunização do Brasil, que deve iniciar a vacinação de crianças recém-nascidas para evitar os óbitos, que também não são pequenos, associados a esse vírus. Tá? Só para vocês terem noção, no ano passado, a gente desenvolve um projeto de detecção viral, né, em crianças, e a gente teve, só no nosso grupo de pacientes, a gente teve identificação de 3 óbitos por vírus sincicial. Né? Então, no estado da Paraíba, a gente tem registro todo ano de óbitos por causa desse vírus, e é uma vacina que também veio para melhorar a qualidade de vida e redução do número de óbitos de recém-nascidos no nosso país. Né? Também existe a necessidade de um aprimoramento contínuo dessas vacinas, por quê? A gente falou de vários tipos de vacinas. E as vacinas atenuadas, que contêm vírus vivos, elas têm um certo risco, né? Principalmente se a pessoa tem algum tipo de imunodeficiência. Então, se você tem um paciente que é imunossuprimido ou que tem alguma imunodeficiência, a última vacina com vírus vivo atenuado, ela é muito cuidadosa. Então, a transformação de uma vacina dessa atenuada para uma vacina de RNA mensageiro talvez seja uma alternativa importante, né, para evitar e para ter uma ampliação, né, da população que pode fazer uso dessa vacina. Essas vacinas normalmente são um pouco restritas de uso. Né. E também a implementação, né, como vem sendo feito pelo governo atual, de campanhas de vacinação, porque é extremamente importante que a gente aumente a cobertura das vacinas acima de 95%, para que toda a população esteja protegida das diversas doenças que existem, que são graves, e que a gente possui vacina. Né? O investimento financeiro é muito grande, então a gente precisa fazer valer que o potencial que essas vacinas têm de proteger toda a população de doenças que são muito graves. Né? E assim, a imunização ela faz parte de uma das principais políticas públicas de saúde, né? Protegendo a população através da vacinação para diversas doenças, doenças virais, doenças bacterianas, e a gente está tendo desenvolvimento de doenças para câncer, né? A gente precisa potencializar essas campanhas,
desmistificar as fake news que aparecem, né? Quebrar os preconceitos, porque as vacinas elas sempre são desenvolvidas e implementadas com o objetivo de evitar que as pessoas adoeçam e favorecer a saúde da população. Então, é isso. Finalizamos por aqui a nossa aula sobre imunização.